não é uma graça. Uma graça que leva a uma metanoia, a uma mudança de mentalidade, a uma mudança de quem eu sou, de identidade, não faz sentido. Por quê? Porque Cristo morreu para nos dar uma nova vida. Então o que Paulo está dizendo aqui é que eu vou pecar para que a graça de Deus ele se torne abundante na minha vida? Claro que não. Porque uma vez abençoado por essa graça, a minha vida ela precisa ser completamente mudada e transformada. A grande questão, e uma pergunta que eu faço a você, é: quem é o seu Senhor? Olha o que o texto vai dizer em Romanos 6, verso 16. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? O que Paulo está querendo dizer é que eu e você seremos obedientes a alguém e desobedientes a outro alguém. Ou eu e você seremos obedientes ao Senhor e desobedientes ao pecado. Ou seremos obedientes ao pecado e desobedientes ao Senhor. O que eu e você precisamos entender é que na nossa vida não há uma neutralidade. Não há uma neutralidade. Ou somos servos de Deus ou servos do pecado. Ou estamos em Cristo Jesus ou estamos em pecado. Não há uma neutralidade. Não tem como você falar assim: não vou dizer que eu não estou em Cristo, mas também no pecado, calma lá. Não existe esse limbo. Vou te contar a parábola, né, a historinha que eu escuto desde que eu sou criança, na igreja. A historinha do muro. Você conhece a historinha do muro? É a historinha do muro. Se você não conhece, eu vou contar. Se você conhece, você vai lembrar. Tinha um rapaz que ele estava em cima do muro. E os anjos estavam falando para ele: rapaz, tu vem para cá. Tu vem para cá. E do outro lado estava o inferno, tranquilão. E aí o rapaz pergunta assim: mas por que Deus está me chamando e você está aí todo tranquilo? Né? Aí o diabo vira e fala: é porque o muro é meu, ué. Porque o muro me pertence. Quando eu era criança, eu estudava essa história e falava: mesmo? Posso ficar no muro, não? Mas é algo que eu e você precisamos entender. Ou estamos em Cristo, ou somos escravos do pecado. Ou escravos de Deus, como diz Paulo, né? Ou escravos do pecado. Ou somos senhorio de Cristo, ou somos senhorio do pecado. Não há um meio termo. Não tem como você ser senhor de si. Existe algum senhorio na sua vida. E o seu Senhor te conduzirá para algum lugar. Com certeza. O seu Senhor te conduzirá para algum lugar. O senhorio do pecado nos leva à morte. O senhorio de Deus nos conduz à vida. Por isso, quando eu falo que você e eu só precisamos do Senhor, só precisamos de Jesus, é porque a gente só precisa de Jesus mesmo. Porque é Ele que vai me conduzir. É Ele que me liberta, é Ele que me conduz. Ele não me liberta e depois Ele fala assim: Alan, se vira aí agora. Poxa, tu já estava preso no pecado. Você ainda quer agora que eu te guie também? Não, calma aí, né? Não. Jesus, Ele me liberta e Jesus, Ele me conduz. Ou seremos conduzidos por Deus para a vida, ou seremos conduzidos pelo pecado para a morte. Agora, você nunca estará na autonomia da sua vida. Por isso Jesus ele fala para os judeus: ó, todo aquele que comete pecado
para vocês serão verdadeiramente livres. Porque agora vocês têm um sabor à liberdade. Parece, mas não é. Agora tudo é sabor, né? Você vai no mercado e tem o sabor mussarela. Sabor chocolate. Tem o café, sabor café. Eu e você precisamos definir o que queremos, para onde iremos. Jesus não nos chamou para montar uma sociedade. Jesus não chamou a gente para montar uma sociedade. Por quê? Porque uma sociedade vive de acordo. Quando entregamos a vida para Jesus, não tem como Jesus falar assim, rapaz, vai ser um dia fazer isso aqui. Não tem como você virar para Jesus e falar assim, ó, vamos fazer um conselho. Para a gente chegar num consenso, Jesus, nem eu nem você. E até se for uma sociedade ficou difícil para a gente, né? Porque a nossa sociedade é com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Eles já são mais gente que nós. Nosso voto não tem peso, eles estão sempre de acordo, olha que interessante. Na nossa vida, Cristo ele não entra como sociedade, como societário. Ou Cristo reina sobre nós e em nós, ou não. Quem for o Senhor da sua vida, governará o seu coração, o seu destino e sua colheita. Não se engane, você nunca estará no controle. Quem for o Senhor da sua vida, governará o seu coração, o seu destino e a sua colheita. Por que a sua colheita? Porque se estamos no pecado, colheremos morte. Se estamos em Cristo Jesus, colheremos vida. E o texto da oferta? Aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Lembra Jesus no Sermão da Montanha? Não tem como eu e você agradarmos a dois senhores. Por quê? Porque Jesus ele está falando aquilo que eu desejo para você e aquilo que o pecado tem para você são coisas antagônicas. Em nenhum momento elas vão se juntar. Em nenhum momento você vai tropeçar querendo fazer a sua vontade e vai estar fazendo a vontade de Deus. Você vai dizer, ih, rapaz, ó, quis até fazer o que eu queria, mas... Não. Ou o Senhor, Ele reina sobre nós ou não. Algo que eu gosto sempre de lembrar é que o domínio próprio é um fruto do Espírito. De maneira que só temos controle efetivo da nossa vida quando estamos em Jesus. Por quê? Porque em Cristo Jesus há o fruto do domínio próprio. Então em Cristo, o pecado ele vem. A grande questão que a gente não entende é que o pecado ele não para de vir. A cobiça, ela não para de surgir. A grande questão é que em Cristo Jesus agora tem poder de escolha. Antes, sem Jesus, sem Cristo me libertar, eu só pecava. É o que Paulo falou. Das coisas que vocês viviam, que hoje vocês se envergonham. Por quê? Porque a gente só pecava. Agora em Cristo Jesus, o pecado ele vem e eu agora tenho a opção em Cristo de permanecer nele ou de satisfazer a minha vontade. E a grande questão é quem eu vou escolher nesse processo. E quem eu amarei mais. Porque sempre será sobre quem eu amo mais. Se eu amo mais a Deus ou se eu amo mais a mim mesmo. Por isso que o primeiro mandamento que Deus ele dá para a gente é amá-lo acima de todas as coisas. E ao próximo, como nós mesmos. E para que esses dois mandamentos eles possam existir, uma coisa tem que acontecer. Qual? A negação do eu. Eu só vou amar a Deus acima de todas as coisas se eu me negar. Eu só vou conseguir amar o outro se eu me negar. Então eu e você precisamos
precisaremos escolher. A grande questão é que, às vezes, o seu Senhor, como eu falei, não é quem você acha que é. Por quê? Porque o seu serviço, ele revela quem é o seu Senhor. Você quer saber quem você serve? É só você olhar para o que você faz. Olha para o que você faz. É o que Tiago ele fala. Eu, com a minha obra, vou mostrar a minha fé. Não porque a minha obra produz a minha fé, é porque a minha fé produziu a minha obra. A minha fé produziu o meu serviço. A minha fé produziu quem eu sou. O problema é que a gente olha esse texto e a gente acha que a gente tem que conquistar a fé com aquilo que a gente faz. Então eu e você precisamos pensar, meditar. Quem está governando o meu e o seu coração? Porque não adianta, meu irmão. Eu e você sempre teremos boas desculpas. Sempre. Ou está muito sol, ou está muito chuva, ou está muito frio, ou está muito calor. A gente sempre vai encontrar uma boa desculpa. Ou, minha fase já passou. Ou, já andei longe demais. Sempre terá uma desculpa. Sempre. A grande questão é que eu e você precisamos viver o reino de Deus. Eu e você precisamos viver a vontade de Deus e precisaremos escolher quem amaremos mais. Eu dou graças a Deus por algumas coisas que Ele não me ensinou. Porque foram sementes, que hoje Deus fez crescer, que foram boas, mas que eu não entendia. Eu ia para minha avó jogar videogame, porque na casa da minha mãe não tinha internet. Porque só tinha a Oi Velox, e a Velox não chegava lá. E eu ia para minha avó jogar meu videogame. E eu lembro que a minha mãe virava e falava assim: Alan, estou nem aí para a hora que você vai dormir. Eu não estou lá dentro. Agora, 9 horas da manhã, você estará na escola dormindo. Ela falava: está tranquilo, meu. Aí estava eu lá, 5 horas da manhã. Falava: meu Deus, tem que ir para a escola dormir então. Desligava, ia dormir, ainda pedia para Jesus: Jesus, me acorda. Acho que tem muita oração que eu fazia que Jesus ele só dava risada. Falava: Jesus, me acorda aí, me ajuda. Eu lembro que o celular despertava, aí você dá aquele, sonequinha. Aí eu acordava no susto assim, escola dominical. E saía correndo e ia. Mas minha mãe, ela estava me ensinando que era sobre quem eu amava mais, sobre quem eu desejava mais. Talvez eu não tinha consciência, devia ter uns 13, 12 anos. Eu não tinha nem consciência. Mas aquilo me ensinou a, não importa aquilo que eu faço, não importa quão cansado eu esteja, eu preciso fazer aquilo que eu preciso fazer para Deus. E aí eu dormia pouco por causa do videogame, uma coisa fútil. Mas depois, quando eu comecei a trabalhar no Rio, que eu ia dormir meia-noite, 1 hora da manhã, e tinha que acordar às 5 horas da manhã, eu falava:
Porque não tem a ver com aquilo que eu quero, tem a ver com aquilo que eu preciso fazer com o meu Senhor. E se eu não viver, se você não viver a sua vida assim, eu e você desistiremos de muitas coisas. Porque se eu e você colocarmos o nosso conforto acima daquilo que é o propósito de Deus, a gente vai parar na primeira linha. Porque a grande questão sempre será sobre quem servimos e sobre quem queremos agradar. Eu estava conversando com a Thaís ontem, eu estava falando sobre ela, eu estava conversando com ela, estava falando assim, meu bem, é muito interessante, né? Porque a gente tem um casal, que eles têm lá de Paracambi, que eles têm um filho. Eu estava falando com ela, eu falei assim, meu bem, eu se eu tivesse condição, eu colocaria, né, meu filho no inglês, logo que ele nascesse, assim, mas ele já aprendeu. E aí a gente estava brincando, eu falei assim pra ela, porque é muito interessante, porque o filho, ele não gosta, primeiramente, daquilo que ele gosta. Ele gosta primeiro daquilo que o pai gosta, daquilo que a mãe gosta. Por quê? Porque o propósito é agradar o pai, é agradar a mãe. Eu lembro que quando eu era criança, eu nunca gostei de tanto jogo de futebol, mas eu sabia que meu pai gostava. E eu pedi para ele um jogo de futebol, não porque eu queria jogar com ele. Eu só jogava jogo de futebol no final de semana, que era quando ele estava. E eu ainda tinha que segurar a mão, porque se eu ganhasse ele de muito, ele já, depois a gente joga isso aí. Então tinha uma coisa que deixava ele fazer um gol. Por quê? Porque a nossa preocupação é agradar aquele que a gente ama. Eu estava falando com a Thaís, é a mesma coisa quando você começa a namorar. Comecei a namorar a Thaís, não gostava de salada. Mas aí visitar ela, a mãe dela ama salada. Por quê? Porque a gente faz quando a gente ama. E a gente faz para Deus o quanto nós o amamos. A pergunta que você deve se fazer não é o que você tem que fazer para Deus, é o quanto você o ama. Porque a gente gosta disso. A gente gosta da mentalidade religiosa. Não, alguém me diga, por favor, o que eu tenho que fazer. Quando eu liderava um jovem e adolescente, já não aguentava mais ficar respondendo sobre tatuagem. Me irritava. Mas, gente, tanta coisa para você perguntar uma coisa mais fútil que se tem. Tanta coisa para se preocupar. Por quê? Porque a gente gosta de uma regra. Porque a gente gosta daquilo que tem ou não que se fazer. E a gente nunca se pergunta o quanto eu preciso amar a Deus. Porque se eu perguntar para o Senhor o quanto eu preciso amá-lo, eu saberei o que eu preciso fazer. Como eu preciso viver? Como? O quanto eu amo. O quanto eu desejo. Romanos capítulo 6, verso 17 e 18 diz assim: mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração. Por quê? Porque a obediência ela surge do coração transformado. Às vezes a gente não consegue obedecer o suficiente porque é o coração que falta. É o coração. A quem forem entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Agora, olha o que Paulo vai dizer. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereça agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que um coração, uma vez transformado por Cristo Jesus, o coração uma vez liberto, agora aquilo que nós fazemos para o nosso desejo, para a nossa vontade, nós fazemos para Deus.
quantidade enorme de cristãos completamente imaturos, preocupados com coisas tão triviais e banais, que eu acho que Deus deve olhar e falar assim: rapaz, eu morri para vocês discutirem isso? O Evangelho não veio para te domesticar, o Evangelho veio para te transformar. E a transformação do coração leva a um serviço para Deus. Não tem como um coração transformado servir ao pecado. Não tem como um coração onde Cristo habita servir ao pecado. A gente pode até pecar, mas o pecado se torna um acidente, não um estilo de vida. Lembra que diz João: e se pecares? Tem um advogado. Vocês têm um advogado, fiel. O problema não é o tamanho da nossa ofensa. O problema é a dureza do nosso coração e nos arrependermos. Uma vez eu estava falando com um amigo meu. Eu virei para ele e falei assim: você já percebeu como a gente se relaciona com Deus? Ele: como assim? Eu falei: a gente pede perdão para Deus, mas a gente nunca pede arrependimento. Como assim? Porque se nós pudéssemos ter o perdão de Deus sem necessidade de se arrepender, às vezes a gente iria escolher. Poxa, eu posso ter o perdão de Deus e viver do jeito que eu quero? Legal! A gente precisa pedir perdão a Deus, mas com o coração arrependido. É isso que faz a diferença. Às vezes você fala: nossa, mas eu já pedi tanto perdão para Deus e eu não mudo, né? Porque você pediu perdão, às vezes você não se arrependeu. Todos os seus pedidos de perdão foi com o coração endurecido. É igual quando o pai faz um negócio que você não quer ou que você não gosta, e aí você dá uma resposta, e o pai fala: não fala assim comigo, aí você fala: não, tá bom, perdoa. Aí vai falar: não, mas eu já não te perdoei. Aí, o que você faz depois? Mas eu já não te perdoei. Nossa, né? Eu já não pedi perdão, o que mais você quer? Olha só, né? É um coração completamente arrependido, né? Às vezes a gente faz isso com Deus. O nosso serviço, ou seja, nossa prática de vida, nosso estilo de vida, o nosso comportamento, revelam quem é o nosso Senhor. A maneira que eu vivo revela quem é o meu Deus. A vida que eu levo revela quem governa o meu coração. Qual pagamento você quer receber? Porque um pagamento certamente virá uma coisa boa. Todos nós receberemos um salário. No verso 21, 23, vai dizer assim: naquele tempo, que fruto você escolheu? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Você está vendo que todo o processo que Paulo ele fala aqui em Romanos, capítulo 6, é um processo de Deus em nós, mas agora libertos por Deus, agora transformados em servos de Deus. Está vendo? É uma mudança operante de Deus em nós. Agora, também não vem falar assim: então eu não mudei porque Deus não quis. Não. Porque Hebreus vai dizer hoje: atentamente ouvires a voz do Senhor, seu Deus, não endureça o seu coração. A grande questão é às vezes que Deus ele não quer te transformar. Deus ele quer transformar todo mundo da terra. Deus vai dizer que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Todos serão? Não. Mas é o desejo de Deus. Por uma falta de Deus? Não. Por uma resistência nossa. Deus ele quer transformar a sua vida com certeza.
Não importa o tamanho do seu pecado e o tamanho da sua ofensa. A grande questão é se você vai resistir ou não. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação. Olha o que Paulo está falando. Aquilo que vocês plantaram no pecado, vocês colhem vergonha. Agora, aquilo que vocês vivem em Deus, vocês plantam, vocês recebem santificação. Por quê? Porque é a maneira como eu me relaciono com Deus. Quando eu estou em Deus, quando Cristo está em mim, eu sou santificado. Então, se Cristo está em mim, se eu vivo em Cristo, aquilo que eu colho é santidade. Porque você pode pecar dentro de um quarto sem nada, só você. E você pode pecar lá dentro. Porque o problema é o seu coração. Você pode pecar lá dentro. A começar que você fala assim, nossa, estou nesse quarto aqui, meu Deus, troço chato, já murmurou. Você pode estar num quarto de paredes brancas, que se seu coração não for transformado por Cristo Jesus, aquilo que você produzirá é pecado. Porque é isso que a árvore produz. Agora, se eu estou em Cristo, eu produzo vida, eu produzo santidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No pecado recebemos o que merecemos, mas em Deus recebemos graça, o dom gratuito de Deus. Não merecíamos, mas o Senhor Deus nos deu. Uma vez eu ouvi um pastor, que ele é muito inteligente, pastor da igreja metodista de Barra do Piraí. Ele já está perto de se aposentar, ele é muito inteligente. Ele falou algo que eu, numa reunião de pastores, que eu achei fenomenal. Ele falou assim: misericórdia é aquilo que nós tínhamos que receber e não recebemos. E graça é aquilo que nós não tínhamos em direito, mas recebemos. As nossas escolhas, ou a vida de pecado, não precisam ser uma sentença sobre nossas vidas. É isso que a gente precisa viver, é isso que a gente precisa entender. O seu pecado, as suas escolhas erradas, elas não precisam ser uma sentença sobre a sua vida. Romanos 5:20 vai dizer: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. De maneira que as escolhas erradas que tomamos, elas não precisam ser uma sentença sobre a nossa vida. Se nos arrependemos em Cristo Jesus, somos livres e não mais escravos. Aleluia. A grande questão é quanto orgulhoso é o nosso coração. Eu e você precisamos nos lembrar disso. Porque não há corrente que o poder de Deus não possa quebrar. A verdadeira liberdade está em Jesus. Nenhuma corrente do pecado é forte o bastante para impedir a liberdade que há em Cristo Jesus. Você quer ser livre? Só há liberdade em Cristo. Você quer permanecer livre? Permaneça em Cristo. Porque sem Ele, eu e você não podemos fazer nada. Você não quer ser guiado por seus traumas e por marcas do passado e por feridas? Esteja em Cristo. Você quer ter uma vida em santidade? Esteja em Cristo. Você quer ser salvo
esteja em Cristo. Você quer viver todos os propósitos de Deus, esteja em Cristo. Você quer produzir algo eterno, esteja em Jesus. Você quer ser de fato livre, só a liberdade em Cristo Jesus. Só há liberdade em Cristo Jesus. Eu só quero lembrar a você que não existe neutralidade. Não tem como a gente estar mais ou menos. Não tem como. E não adianta você virar e falar assim, pelo menos eu não roubo. A minha avó, ela é muito engraçada, porque ela viu uma notícia, ela é médica. E ela, quando uma notícia, ela falou assim, ai Senhor, Deus me perdoa. O cara que faz negócio desse tipo morre. Aí eles dão uma brincada, assim, cuidado. Bem-aventurados misericordiosos, mas alcançarão misericórdia. O nosso problema é que a gente acha que a gente é melhor que o outro. Pelo menos eu não roubo. Pelo menos eu não traio. Pelo menos eu não minto. Pelo menos eu não machuco ninguém. Sabe o que impede a liberdade em Cristo Jesus? Não ter a consciência do tamanho do nosso pecado. Porque uma vez conscientes, a gente ia correndo para Ele. E uma vez livres e estando em Cristo, continuaremos nele. Por isso que eu vou encerrar falando sobre isso. Sempre será sobre quem você ama mais. Quem você deseja mais. Quem governa o seu coração. Vai governar o seu destino. E é muito interessante, né? Porque você será pago pelo Senhor que você serve. Do pecado para a morte ou em Deus para a vida eterna. E eu peço para que o Espírito Santo esteja sobre o seu coração. Amém. Para que você possa ser livre e para que você possa permanecer livre. Amém. Glória a Deus. Não volte para o lugar de onde Cristo já te libertou. Eu quero te convidar a ficar de pé. A colocar a mão sobre o seu coração. Pai, nós somos gratos, Jesus, pelo teu cuidado. Gratos ao Pai pelo teu amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, ó Pai, pode libertar. O Senhor quer nos libertar. Por isso, te pedimos, nos dê um coração, Senhor, não resistente. Amém, Jesus. Mas um coração moldável, trabalhável por Ti, Jesus. Que não é dirigido pelos nossos desejos, ó Pai. Porque morto já não sente. Uma vez mortos contigo, Jesus. Uma vez que nós já não vivemos, mas o Senhor vive em nós, te pedimos, ó Pai, nos dê um coração que produza santidade, nos dê um coração que produza amor, nos dê um coração que produza transformação, nos dê um coração, ó Pai, que produza aquilo que é bom. Como diz em Filipenses, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é verdadeiro, se algum louvor há, que seja isso habitar no nosso pensamento. Amém, Jesus. Por isso, Senhor, pedimos um coração como o teu. Pai, não permita que Satanás roube a semente, ó Pai. Te pedimos que não sejamos uma terra dura ou uma terra espinhosa,
mas que possamos ser uma boa terra, Pai. Porque conhecereis a verdade, ela vos libertará. E a verdade não é uma teoria, é uma pessoa, é você, Jesus. Amém, Jesus. Por isso, lhe pedimos, a cada dia transforma o nosso coração. Amém, Jesus. Que possamos viver a liberdade que há em Ti. Em nome de Jesus. Que não é uma liberdade que nos leva à carnalidade, mas a liberdade que nos leva à santidade. Amém, Jesus. Não é uma liberdade que nos leva a produzir a nossa vontade, mas uma liberdade que nos leva a viver a Tua, Jesus. Que o Senhor seja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus.